E olha, gente, o presidente da França e grande amigo de Adrilho Jorge, Emmanuel Macron, se encontrou com o ex-presidente, também amigo de Zoe Martínez, Luiz Inácio Lula da Silva, em Paris, nesta quarta-feira. Pelas redes sociais, Lula tratou de temas como a urgência climática e questões globais, como a fome e a pobreza. Segundo o petista, eles também conversaram sobre o futuro da União Europeia e a integração da América Latina. Além disso, Lula defendeu o diálogo entre os líderes mundiais como a melhor maneira de superar as crises. O encontro com Macron faz parte da viagem de Lula à Europa. Antes de chegar à França, o petista passou pela Alemanha e também pela Bélgica. Nesta quinta-feira, o ex-presidente estará na Espanha, onde se encontrará com o presidente do governo, Pedro Sánchez, e encerrará essa viagem que está fazendo à Europa. E nós vamos conversar sobre isso, certo? É isso aí. E uma dúvida que eu tenho é o seguinte: por que o Lula tem tanto respeito dos líderes europeus? E sendo recebido com honrarias de chefes de Estado. É isso aí. É globalismo. Olha como eu já tô aprendendo, gente, tudo aqui. Não, pô, porque o cara tá sendo recebido pelo presidente da França, vai ser recebido não é pelo piada, presidente. O Macron acabou com a França. É oligarquia. O Lula é bandido, meu filho. O Lula é um criminoso. O Lula é um criminoso condenado em 3 instâncias. É diferente. Respondam antes, depois eu vou fazer outra pergunta. Eu vou fazer a pergunta central depois de fazer de novo essa pergunta, porque eu acho que essa é, sabe o quê? o debate. Essa questão. Isso não é ironia. O Macron que ele é tão respeitado lá fora. O Macron receber o Lula da forma que recebeu, fala mais do Macron do que do Lula, sabe, Paulo? Porque receber dessa forma, o maior... Não é só o Macron. Os outros, a maioria recebe assim porque a maioria é globalista de esquerda e o Macron acabou com a França, liberando aborto, apoiando todas as pautas globalistas. Agora, se fosse num país sério, o Lula não estaria nem com passaporte, o Lula estaria atrás das grades, mas graças aos amiguinhos do STF, está aí viajando, fazendo campanha, que já está mais do que provado, que vai se lançar no ano que vem a presidência da República. Assim, o Macron e o Lula podem se dar as mãos e saírem pelas ruas. Quero ver como que vai ser a recepção deles pelas ruas. Não vai sobrar ovo, porque vão tacar todos neles. Drilis, me explica, por que há esse respeito? Sabe qual que vai ser a próxima questão do Enem daqui a alguns anos? Como o Lula foi injustiçado, como o Lula foi queimado, como o Lula foi perseguido. Sabe por quê? Porque existe uma oligarquia internacional suprapartidária em nome de um partido único, que é o globalismo. Isso não é piada, Paulinha. Mas o Enem sabe tá com por a cara quê? do Bolsonaro. O globalismo é a nova face. Meu Deus, ficou bravo com a minha piada no programa. Meu Deus, vai. O globalismo é a nova face do comunismo. O que era o comunismo quando Lenin o predicava em 1917? Minta, altere, deturpe a realidade, faça tudo em nome da revolução. A esquerda marxista foi substituída por uma esquerda identitária e ecochata. Então, esses princípios de novas classes sociais, de novos subjugados, negros, mulheres, gays, aí o pessoal que fala do ecossistema que está sendo destruído, todos se uniram em corporações, em governos, em mídia progressista. A gente sabe, e eu não estou fazendo teoria da conspiração, eu fiz PUC em Minas Gerais, tentaram me doutrinar, li toda a literatura marxista, li toda a literatura marxista cultural de escola de Frankfurt. Existe uma hegemonia sociocultural mundial que produz jornalistas, intelectuais, pensadores, influenciadores e, por conseguinte, grandes líderes políticos que dominam praticamente toda a Europa. É um princípio de esquerda, é um princípio neomarxista, cultural, e que promove essa mentira indecente de louvar um homem condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, o maior criminoso da história da República, que perpetrou o maior roubo, o maior achaque aos cofres públicos do Brasil, Luiz Inácio Lula, um bandido, a chefe de Estado emérito. É por esse clima globalista de mentira, de uma oligarquia internacional, que não é piada, que vemos um bandido, um criminoso imundo sendo alçado a candidato à presidência da República por oportunismo
de um Supremo Tribunal Federal fisiológico que lança essa mentira para o Brasil e para o mundo com o apoio de uma mídia progressista, globalista, sim, que está loteada no Brasil, produzida em faculdade de comunicação, que se comunica com essa imprensa lacradora mentirosa do mundo, com esses líderes políticos formados por esse tipo de globalismo abjeto. Vini, você... Agora uma pergunta séria, tá sem piada mesmo. Não pega mal para a imagem do presidente Jair Bolsonaro enquanto ele está lá no Catar fazendo motociata, o Lula fazendo esse contraponto na Europa, sendo recebido por líderes europeus? Acho que o Joel poderia até... Exato. Exatamente esse contraponto. Essa Pegar mal é roubar. Vini, você está chegando na pergunta Pegar central. mal é roubar. Central, porque o Paulo perguntou por que o Lula é tão bem recebido. Sim. E tem o outro lado da pergunta. Por que o Bolsonaro é tão ignorado e abandonado por todos Pelas mesmas os Porque ele luta líderes contra globais? tudo Pelas que ele mesmas razões desse pessoal mentiroso. Você falou longamente, xingou tudo peraí. mais. Goste ou não goste do Lula, ele é um líder que promoveu a imagem do Brasil. A imagem do Brasil cresceu no governo dele. Goste ou não goste dele, isso aconteceu. Isso é inegável e isso está até em como líderes e ex-líderes globais tratam a figura dele, assim como a FHC também ajudou a promover a imagem do Brasil e a presença do Brasil internacionalmente. O que fez e o que tem feito Bolsonaro? Bolsonaro tem em todos os grandes temas globais, até naqueles em que o Brasil poderia e deveria ter a liderança, como o tema ambiental, ele tem se tirado, ele tem saído, ele tem se eximido de participar de qualquer coisa dessa. Pelo contrário, ele quer desmatamento correndo solto, invasão de terra indígena, garimpo ilegal, tudo isso são os amigos dele. Então, na fronte ambiental já não tem nada. No fronte comercial e econômico também não fez esforço nenhum. No fronte cultural, não, porque cultura é comunismo, esforço nenhum. Botou uma alhação ali, esforço nenhum. O Bolsonaro, hoje em dia, se reúne com quem? Com ditadorzinhos árabes. Isso é tudo o que ele consegue hoje em dia. E qual o efeito disso? Você que defende o Brasil, qual é o efeito disso? O efeito disso, China já está boicotando a carne brasileira. Estados Unidos parece que vai boicotar também. Bolsonaro está destruindo A China tá com a um estoque presença. de Bolsonaro está destruindo a presença brasileira em todos os temas. É a mesma razão que louvam Lula, é que criticam Bolsonaro. É a mesma imprensa, agora vocês mídia podem... e políticos mentirosos. Primeiro ponto. O pessoal de esquerda no Brasil está batendo na imprensa brasileira porque diz que ela mal está dando destaque para a coisa do Lula. Então você vê como os extremos se tocam aí, ambos batem na imprensa. Outra, você pode continuar acreditando, o Bolsonaro é um bonzinho, coitadinho, que todo mundo é contra a imprensa, o STF, os governadores, os prefeitos, os líderes mundiais, É isso aí. a ONU, não sei mais quem, tá bom. É a mesma razão, prefiro- a mesma razão que acolhem um bandido. Então, gente, Eu prefiro- Lula é um bandido. Você concorda que Lula é um bandido? Concordo. Agora deixa eu só terminar. Então, por que Agora acolhem deixa eu um só bandido? terminar. 30 Agora deixa eu segundos só... sacada. Deixa eu só terminar. Não vai dar, Ou Joãozinho. você Não afirma vai isso, ou você reconhece que é um péssimo presidente. Não. Em 30 Porque a segundos mesma sacada. imprensa 11 mentirosa. 14 minutos.